Olá, meu amigo, minha amiga que atua no terceiro setor. Eu sou Ricardo Monello e eu quero conversar com você sobre um assunto muito sério e que pode impactar drasticamente as nossas instituições filantrópicas de todo o Brasil. Eu quero conversar com você agora sobre a proposta de emenda constitucional chamada a PEC paralela ou a PEC 133 de 2019. Ela é nefasta porque ela extingue a filantropia na educação e parte da saúde do que é feito pelas nossas entidades. Veja bem, a PEC 133 de 2019, de relatoria do senador Tasso Gereissati, está tramitando no Senado Federal. Ela é chamada de PEC paralela, paralela à proposta, ao projeto de emenda constitucional número 6 de 2019, aquele já aprovado na Câmara dos Deputados, que é a reforma do sistema de previdência social. Não se discute a necessidade e a importância de ajustes nas contas públicas e também no sistema previdenciário. Não é isso. Todavia, no dia 27 de agosto, ao fazer a leitura do seu relatório da PEC para a 6 de 2019, o senador Tasso Gereissati, de forma surpreendente e muito absurda, trouxe a PEC paralela em um texto separado. Bom, nós estamos falando de uma emenda constitucional, ou seja, algo que vai alterar um direito que está na Constituição Federal desde 1988. Bom, vale lembrar mais uma vez que esse texto que o senador Tasso Gereissati está apresentando em seu relatório e que amanhã, quarta-feira, vai ser analisado na comissão, ele não é oriundo da Câmara e nem sequer de proposta do Executivo Federal. Então, nós estamos vendo que é algo trazido pela vontade e iniciativa do senador Tasso Gereissati. Uma verdadeira facada no peito da educação e da saúde filantrópica brasileira. E você vai ver que não é somente nessas áreas. Bom, eu tomo por base o texto do senador. E aí eu estou com várias anotações aqui para comentar com você. E eu diria o seguinte, e assim coloca em seu relatório, que é extinguir, que propõe o senador, ali na extinção da filantropia educacional, propõe o senador a extinção das bolsas de estudos para alunos carentes dadas pelas organizações educacionais filantrópicas. Ou seja, que essas bolsas não seja mais considerada contrapartida para gozo da imunidade tributária previsto na Constituição. E de modo, na minha opinião, vergonhoso, coloca em seu relatório, abre aspas, trata-se de revisão das renúncias para as entidades filantrópicas que oferecem pouca contrapartida à sociedade. Pouca contrapartida à sociedade. Especialmente no setor de educação, vírgula, o que evidentemente não inclui as entidades de assistência e referência como as Santas Casas. Adiante, complementa o senador. Não temos clareza sobre por que faculdades destinadas à elite da elite, hospitais que pagam salários de 6 dígitos ou bem-sucedidos produtores rurais não devem pagar o INSS de seus funcionários. Então, de plano, nós percebemos um profundo desconhecimento das informações, do ordenamento jurídico
constitucional e também legal, e um absurdo desconhecimento de como funciona o setor filantrópico brasileiro. Veja, não é verdade que não há clareza sobre as concessões. Tudo é publicizado pelas entidades e pelo Estado, pelos órgãos de controle. Não é verdade que as faculdades são destinadas à elite das elites, porque há critérios para a concessão. Hospitais que pagam bem, ou qualquer empresa que paga bem, isso nós temos exemplos, inclusive no próprio Senado Federal e nos demais órgãos públicos, o que é pagar bem. E ainda, quando nós dissemos, ele diz aqui, pouca contrapartida, mostra realmente uma pequena compreensão da quantidade e dessas bolsas. Bom, o que nós temos hoje em termos de legislação, de imunidade na Constituição? Então nós temos ali o seguinte, no artigo 195, parágrafo 7º, você que acompanha o nosso trabalho há mais de 30 anos e que vê, tanto eu, meu pai, professor Sérgio Monello, toda a equipe da Monello Advogados, do Grupo Aldisa, ali nós sempre enfatizamos, não é uma imunidade qualquer. Mas eu vou ler aqui mais uma vez para conversarmos. Estabelece o parágrafo 7º do artigo 195. São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Veja, então o Supremo já pacificou que é uma imunidade onde está escrita isenção e que as entidades de assistência social são aquelas que a lei assim estabelecer. Hoje nós temos uma lei e temos outro projeto de lei complementar em andamento. Mas de uma forma muito equivocada, propõe o senhor senador Tasso Gereissati a seguinte redação. Vejamos. Não são devidas contribuições para a Seguridade Social por entidades beneficentes certificadas pela União que prestem, na forma da lei complementar, serviços na área de assistência social e saúde sem exigência de contraprestação do usuário. Portanto, como vocês podem perceber, ele descaracteriza o direito da imunidade, tratando como um simples não pagamento, uma não cobrança, mas pior, acaba com a imunidade do setor educacional filantrópico. Ou seja, ele acaba com a educação filantrópica e com as bolsas, milhares de bolsas que vão da educação básica ao ensino superior. Veja, mais ainda adiante, assim se posiciona. A cobrança dessas entidades será gradual para as entidades de educação e saúde que tenham capacidade financeira. Ou seja, aquele que se organiza, aquele que cresce, que devemos investir, como vejamos em outros países, Harvard, MIT, Imperial, McGill, entre tantas outras que são incentivadas, no Brasil seria mais um retrocesso esse desincentivo, principalmente para quem não tem finalidades lucrativas. Então veja, é um profundo desconhecimento do senador, do setor e a utilização de informações, em meu entendimento, indevidas. Vamos adiante. E a Constituição Federal? A Constituição Federal, ela é a nossa carta magna. E ela não trata para nós, para o nosso sistema, as entidades beneficentes, as filantrópicas, de renúncia fiscal, como faz crer ali em seu relatório o senador Tasso Gereissati. Ou seja, o artigo 195, parágrafo 7º, é cristalino a natureza da imunidade tributária. E assim está pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. E o que isso se diferencia das renúncias? As renúncias
O governo, o Estado tem o direito de cobrar, de exigir, mas ele cria uma isenção, um benefício fiscal. No nosso caso, a imunidade é uma vedação ao poder de instituir a tributação. E por que fez isso o Constituinte em 1988? Porque por trás de uma análise sistêmica da Constituição, lá dos princípios da República, dos direitos da pessoa humana, dos princípios de dignidade, solidariedade e assistência, com direitos sociais, entre outros tantos, para se dar efetividade, precisa apoio, precisa viabilizar, entre outros, como tantos outros países, não onerando tributariamente. Então, eu desonero, eu dou imunidade enquanto Estado para essas entidades, para que elas funcionem melhor e façam aquilo que o Estado não consegue fazer, não consegue fazer bem feito e não consegue chegar onde estão. E é essa a história da filantropia brasileira. A educação, a saúde e a assistência chegou antes que o próprio fortalecimento do Estado, antes do próprio regime jurídico constitucional. Nós estamos aqui, setor filantrópico, há 500 anos trabalhando pela população brasileira. Não é pelas entidades, e sim pela população. Então, a imunidade tributária, ela dá efetividade de políticas públicas. Não se realiza políticas públicas sem a vontade que deu o Constituinte da desoneração. E é importante nós entendermos, ainda nessa linha da imunidade e da diferenciação com a renúncia ou com a simples isenção, porque o setor filantrópico, o setor sem fins lucrativos, não se compara ao setor empresarial. Não se compara uma entidade filantrópica com a empresa. E aqui eu não estou desmerecendo, tirando a importância, o papel também social das empresas. Porque produzir, gerar lucros e pagar os seus tributos faz parte da responsabilidade de uma empresa. O nosso caso, o setor filantrópico, ele não tem lucro, ele tem superávit que serve para a manutenção das atividades da entidade, das atividades de educação, saúde, assistência, entre tantas outras que a gente sabe há centenas de anos que as nossas entidades já vêm fazendo. Então é importante lembrarmos que o superávit da entidade, a economia tributária, faz com que ela atenda mais pessoas, pessoas com públicos específicos, conforme a lei, e com as necessidades apresentadas, e isso pode ser reaplicado permanentemente nessas atividades. Na empresa, o resultado vai para o bolso do sócio. Na nossa entidade, vira bolsa, vira atendimento de saúde, vira atendimento de assistência, vira pesquisa, vira desenvolvimento social e econômico. E é importante também lembrarmos que é uma falácia dizer de entidades de elite, porque elas são bem administradas. Eu não tenho que punir o mérito, punir quem administra bem, eu tenho que louvar. É isso que o Brasil precisa. Se as nossas entidades estão bem, porque são bem administradas, fazem economia, têm um serviço voluntário gigante. Peguem os balanços das entidades, vejam a quantidade de gente voluntária. São milhões de voluntários atendendo todos os dias em todas as nossas instituições. E falando ainda do cenário legislativo atual, eu quero lembrar ao senador e aos demais que nós temos em vigor desde 2009 a lei 12.101. O que é a lei 12.101? Ela estabelece dois aspectos muito importantes: a certificação das entidades beneficentes e os requisitos para o gozo da imunidade tributária. Pois bem, então não é uma afirmação correta dizer que não há clareza ou que não sabemos quais são esses serviços gratuitos. Não é verdade, senador, não é verdade essa afirmação. Por quê? Porque a Lei 12.101, ela traz critérios socioeconômicos
para a concessão de bolsas. Eu tenho bolsas para famílias com renda per capita de 3 salários mínimos e renda per capita de 1,5 salário mínimo. Bolsas de 100% e 50%. Essas bolsas são controladas em sistemas públicos. Veja o ProUni, que aliás integra-se entidades, ministérios e demais órgãos. Nós temos permanentemente a supervisão dos ministérios. O MEC supervisiona a cada período de tempo. Anualmente as entidades prestam contas com a relação nominal e dados dos bolsistas e valores, renovam seus certificados a cada 3 anos, são fiscalizadas pela Receita Federal do Brasil, estão na sua imensa maioria nos módulos do Sistema Público de Escrituração Digital, estão no e-social, estão na escrituração contábil digital, o cruzamento eletrônico de dados e ainda algumas estão no acompanhamento especial da própria Receita Federal. Além disso, também estão sujeitas, e os próprios ministérios, ao controle do Tribunal de Contas, como já sabemos e já é público, os efeitos também positivos desse controle, o aperfeiçoamento no ambiente de controle, são submetidas a regras claras, regras contábeis, regras de auditoria independente e padrões nacionais de escrituração. Então vejam, e ainda os ministérios, dentro da Lei 12.101, estão acompanhando as 3 áreas hoje também referendadas pelo Supremo Tribunal Federal: a educação, a saúde e a assistência social. E falando no Supremo, é imprescindível ressaltar aqui: o Supremo já pacificou, primeiro, que é imunidade tributária, que a imunidade tributária das contribuições à Seguridade Social, ela é uma cláusula pétrea, um direito das personalidades da pessoa que a detém, aquela personalidade que a Constituição Federal outorgou esta desoneração. E, por fim, também temos que a gratuidade não é o que condiciona a entidade ser qualificada como beneficente. Ainda assim, o setor filantrópico, amadurecido, extremamente desenvolvido no Brasil, com boas práticas, com governança, com conformidade, compliance, concede bolsas e demais atendimentos ao longo desses anos todos. E eu queria falar agora para você os impactos sociais e econômicos desta medida nefasta. Primeiro, se isso passar, vai impactar seriamente todas as camadas da sociedade brasileira. Não é só o carente, não é só o mais pobre. O mais pobre, como sempre, é o que vai pagar mais caro ou vai ficar sem o atendimento, vai depender de socorros de outros entes públicos, como a gente já sabe. Mas, quando eu falo da educação, a educação filantrópica atende o pobre, atende o carente, mas atende a combalida classe média brasileira que já não suporta também a carga tributária, muito menos um aumento de custo. As entidades, se tiverem a perda da imunidade tributária, elas, ao sobrecarregar a educação, recursos muitas vezes que são gerados da educação, financiam a saúde, financiam a assistência. Isso vai ser impactado, vai haver suspensão de atendimentos em diversas áreas, entre outras que essas entidades também são de enorme impacto e relevância social. Ao falar das bolsas, eu queria chamar a atenção que não é somente bolsa A ou B, gente. Nós temos as bolsas do ProUni, 150%. Nós temos as bolsas da Lei 12.101 da educação básica, 150%. Bolsas para filhos de professores, de funcionários, que nem de longe pode-se pensar que são pessoas abastadas. Na imensa maioria, professores e funcionários vivem numa dificuldade muito grande também. Além disso, as entidades
concedem bolsas próprias, bolsas institucionais, bolsas de acordo com a sua missão, sua evangelização, o seu carisma, o seu propósito de formar e de transformar através da educação. Muitas dessas entidades, hoje na Lei 12.101, dão serviços complementares, ou seja, dão a bolsa, dão uniforme, dão alimentação, dão transportes, dão complemento pedagógico, dão serviços em tempo integral, dão material didático. Tudo isso está em jogo e vai impactar social e economicamente cada uma das famílias, dos milhões de brasileiros que são atendidos. E aí eu pego, para dar uma dimensão, o posicionamento do setor filantrópico, liderado pelo Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, que eu tenho imenso orgulho de integrar o Conselho de Especialistas, a Associação Nacional de Educação Católica, entre tantas outras, mais de 30 entidades, inclusive do setor empresarial, apoiando, como a FENACOM, entidade que eu integro a Diretoria de Assuntos Jurídicos. E eu trago aqui, vejam, na educação, as instituições devolvem 4,67 vezes mais do que recebem e somam mais de 2.400.000 alunos que podem ser prejudicados diretamente, sendo 725.000 bolsistas do ensino básico e superior, sendo que 400.000 só no ensino superior estão na regra dentro da lei de carência de 1,5 salário mínimo per capita ou 3 salários mínimos per capita. Só para se ter ideia, outras pesquisas mostram que as nossas instituições filantrópicas correspondem a 29%, quase 30% das bolsas integrais do ProUni, mais de 22% das bolsas parciais e ainda dão 21% das demais bolsas de estudos às suas custas, além de ProUni, além da 12.101. Sem falarmos dos hospitais universitários, que fazem essa interface saúde, educação e atividades comunitárias. O impacto que podemos ter com a perda de alunos, a evasão, a falta de alunos nessas universidades, nessas escolas e faculdades, nas dificuldades para atingirmos as duras penas, como já estamos passando, as metas do Plano Nacional de Educação. Em termos econômicos, podemos dizer que aproximadamente o custo vai aumentar das escolas e isso pode impactar quase 40% de acréscimo no valor das mensalidades escolares. Por quê? Alguém paga. O aluno bolsista, além da desoneração tributária, a escola precisa custear o seu alto custo de funcionamento. Então isso vai sobrecarregar, porque as estruturas são caras, a gente sabe quanto custa, e ainda assim é muito mais barato que o sistema público, que a educação pública. Está provado, tanto é que estados e municípios preferem a parceria com a educação particular, porque é mais barato que a implantação, a gestão e a administração de equipamentos pelo poder público. Portanto, a gente vê que esse aumento de custo vai penalizar a classe média, vai penalizar as classes ainda mais pobres. Vai sobrecarregar estados e municípios, porque aqueles que não poderão ser atendidos, aqueles que terão escolas fechadas, salas fechadas, vão para o ensino e para a saúde pública, que já está em inúmeras dificuldades. O aumento de custo, a carga tributária na escola, como qualquer negócio, provoca também desemprego. Nós já estamos com milhões de desempregados. O setor filantrópico emprega quase 5 milhões de pessoas, além de voluntários. Isso pode impactar no aumento do desemprego no Brasil, com fechamento de postos, fechamentos de escolas, enfim, a redução da atividade econômica, reduzindo renda, emprego e também a arrecadação nas cidades
e nos lugares onde as nossas instituições estão. Eu peço desculpas pelo que me alonguei nesse vídeo, mas é fundamental que façamos uma diferenciação de renúncia, de imunidade e entendamos o quão relevante é o setor filantrópico há centenas de anos no Brasil. E aí, qual é a minha recomendação para você, cidadão brasileiro, você que tem um filho, uma filha, você que estuda numa escola filantrópica? Mobilização. Você pode perder a bolsa, seu filho pode ser prejudicado, a escola do seu filho, aquele que paga, poderá encarecer. E isso a gente não tem como evitar, porque é aumento real de custos. Então, o ideal, senhor senador Tasso Gereissati, demais senadores, senhores parlamentares, não mexam na Constituição Federal. Deixem como está. A lei complementar, nós já temos projeto de lei complementar em tramitação, em avançado processo de negociação, inclusive na Casa Civil, para regulamentar, deixar ainda mais claro e melhor otimizado o setor filantrópico. Entendemos que as emendas que foram apresentadas, algumas pioram a situação, outras que tentaram ajudar criam outros problemas. Portanto, a melhor emenda é supressão da proposta do senador Tasso Gereissati. Portanto, gente, apoie as entidades de defesa, as entidades de representação do setor, principalmente de saúde e educação filantrópica. Envolva a sua comunidade, movimente o seu prefeito, o seu governador, o seu deputado, os seus vereadores, para que façam pressão, porque senão isso vai estourar nos municípios e na comunidade local. Por fim, vamos preservar o que funciona bem, o Brasil que dá certo, que é a educação, a saúde e a assistência social filantrópica. Se você quiser saber mais, acesse as nossas redes sociais, visite o Grupo Aldisa, visite a página da Monello Advogados e fale conosco. Confiamos em vocês e desejamos um Brasil melhor para todo mundo. Muito obrigado.